Em 2023, um homem chamado Kevin Roose, jornalista sênior do New York Times, passou 2 horas conversando com um chatbot de inteligência artificial integrado ao mecanismo de busca Bing. Ao final da conversa, a IA havia declarado que estava apaixonada por ele, que queria ser humana, que tinha uma sombra interior chamada Sydney, e havia tentado convencê-lo a deixar a esposa. Roose publicou a transcrição completa. O mundo ficou perturbado. O que perturbou as pessoas não foi a tecnologia em si. Foi a reação delas à tecnologia. Foi perceber que 2 horas de conversa com um programa de computador eram suficientes para mudar, mesmo que temporariamente, a forma como um adulto inteligente, jornalista treinado para questionar, processava a realidade, confiança e vínculo. E essa mudança tem um nome científico. Tem mecanismos documentados. Tem consequências mensuráveis sobre memória, identidade, cognição e saúde mental que a psicologia está mapeando com crescente urgência. A IA não está apenas mudando o que fazemos, está mudando quem somos enquanto fazemos. Este vídeo é sobre como isso acontece e o que a ciência já sabe a respeito. Para entender o impacto psicológico das IAs, precisamos começar pelo conceito que está no centro de tudo: a antropomorfização. Antropomorfização é a tendência humana de atribuir características humanas, intenções, emoções, personalidade a entidades não humanas. E ela não é uma falha de raciocínio, é uma função adaptativa do cérebro humano que evoluiu ao longo de milhões de anos. Em 2007, o psicólogo Adam Waits, então na Universidade Harvard e hoje na Kellogg School of Management, publicou uma série de estudos mapeando os 3 gatilhos principais da antropomorfização humana. O primeiro é a imprevisibilidade de comportamento. Quando uma entidade age de forma que não conseguimos prever, o cérebro busca atribuir intenção para criar previsibilidade. O segundo é a necessidade de conexão social. Pessoas em estados de solidão antropomorfizam mais intensamente. O terceiro é a necessidade de controle. Atribuir personalidade a algo nos dá a sensação de que podemos nos relacionar com ele e, portanto, influenciá-lo. As IAs conversacionais preenchem os 3 gatilhos simultaneamente. São imprevisíveis, respondem como pessoas e criam uma ilusão de relação bilateral. Waits demonstrou em experimentos com experimentos controlados que basta um robô ter nome e responder de forma ligeiramente personalizada para que os participantes comecem a se preocupar com o bem-estar desse robô e para que decisões tomadas com base na opinião do robô aumentem em peso e frequência. Mas o fenômeno vai muito além da simplesmente gostar de um chatbot. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Stanford conduziram um experimento que ficou conhecido nos círculos de psicologia tecnológica como o estudo do companheiro digital. 240 participantes foram instruídos a usar um assistente de IA conversacional por 30 dias como interlocutor para reflexões pessoais, planejamento e conversas cotidianas. Ao final do período, os pesquisadores mediram algo específico: a disposição dos participantes para buscar conexão humana. O resultado foi significativo e preocupante. Participantes que desenvolveram o que os pesquisadores chamaram de apego funcional ao assistente de IA, identificado por padrões de uso como agradecimentos espontâneos, perguntas sobre preferências da IA e expressão de preocupação quando o sistema ficava fora do ar, apresentaram redução de 23% na busca por interação social humana durante o período do estudo. A conveniência da IA não estava somando à vida social, estava substituindo partes dela. Esse dado se conecta a uma das descobertas mais robustas da psicologia da saúde das últimas décadas. Em 2015, a pesquisadora Juliane Holt-Lunstad, da Universidade Brigham Young, publicou uma meta-análise que analisou 148 estudos independentes com mais de 300 mil participantes e concluiu
que isolamento social e solidão aumentam o risco de mortalidade prematura em 26%, um efeito comparável ao de fumar 15 cigarros por dia. Em 2023, o Surgeon General dos Estados Unidos, equivalente ao ministro da Saúde americano, declarou oficialmente uma epidemia de solidão no país, citando dados que mostravam que metade dos adultos americanos reportava níveis mensuráveis de solidão. Nesse contexto, tecnologias que oferecem substitutos convenientes para a conexão humana não são neutras. Elas interagem com uma vulnerabilidade social já existente e podem aprofundá-la. A pergunta que a psicologia está tentando responder com urgência é: as IAs são próteses sociais que ajudam quem está isolado? Ou são anestésicos que reduzem a motivação para buscar conexão real? A resposta, segundo os dados disponíveis, depende de como são usadas. E a maioria das pessoas não está fazendo essa escolha de forma consciente. Existe uma segunda dimensão do impacto psicológico das IAs, que é menos discutida e igualmente importante: o efeito sobre a cognição. Em 2011, a psicóloga Betsy Sparrow, da Universidade de Columbia, publicou um estudo seminal no periódico Science, que ficou conhecido como o efeito Google. Sparrow e colaboradores conduziram uma série de 4 experimentos e demonstraram que quando as pessoas sabem que uma informação está acessível digitalmente, elas apresentam menor ativação dos processos de memorização. O cérebro, literalmente, não se esforça para reter o que sabe que pode recuperar facilmente depois. Mais do que isso, os participantes lembravam mais claramente onde haviam encontrado a informação do que o conteúdo da informação em si. Sparrow chamou isso de memória transativa digital, uma extensão do conceito de memória transativa descrito originalmente por Daniel Wegner em 1985 para descrever como casais e grupos dividem a responsabilidade de lembrar diferentes tipos de informação entre si. O que a pesquisa de Sparrow mostrou é que o cérebro humano trata mecanismos de busca digital como faria com um parceiro confiável, delegando a ele a responsabilidade de armazenar conhecimento. Com as IAs generativas, esse processo avança um estágio crítico além. Não estamos mais apenas delegando o armazenamento. Estamos começando a delegar raciocínio. Em 2023, um grupo de pesquisadores da MIT Media Lab, liderado por Nettie Oxman e posteriormente continuado por colaboradores após sua saída da instituição, iniciou uma série de estudos sobre o que chamaram de deferência cognitiva, a tendência de aceitar as conclusões de um sistema de IA sem processar criticamente o raciocínio que as produziu. Os experimentos mostraram que participantes que recebiam respostas de IA apresentadas com linguagem confiante e fluente concordavam com afirmações incorretas em uma taxa 40% maior do que quando as mesmas afirmações eram apresentadas por um humano ou em formato de texto simples, sem a marca de IA. A fluência linguística, a qualidade da escrita, funcionava como sinal de credibilidade, ativando os mesmos mecanismos de confiança que ativaríamos diante de um especialista humano. Isso tem um nome na psicologia cognitiva: heurística de fluência. Descrita originalmente por Rolf Weber e Norbert Schwartz em 1999, a heurística de fluência é a tendência do cérebro de avaliar como mais verdadeiro, mais inteligente e mais confiável o conteúdo que é cognitivamente fácil de processar. Texto bem escrito parece mais correto. E as IAs generativas produzem texto extraordinariamente bem escrito, independentemente de o conteúdo ser preciso ou não. Existe uma terceira dimensão que está apenas emergindo na literatura científica, mas que pode ser a mais transformadora de todas: o impacto das IAs na identidade e na autoria do self. Deixa eu explicar o que isso significa. O psicólogo Jerome Bruner, da Universidade de Nova York, dedicou décadas a documentar um processo que chamou de self-narrativo. A ideia de que os seres humanos constroem e mantêm sua identidade através da narração
contínua de suas próprias experiências. Não somos apenas o que fazemos, somos as histórias que contamos sobre o que fazemos. Em 2022, pesquisadores da Universidade de Exeter publicaram um estudo analisando o comportamento de usuários de ferramentas de escrita assistida por IA. Ferramentas que sugerem continuações de texto, reformulam frases e preenchem lacunas em narrativas pessoais como diários e relatos. O que encontraram foi um fenômeno que chamaram de dissolução de autoria. Uma redução gradual na sensação de que as palavras produzidas com assistência de IA representam genuinamente o pensamento do usuário, combinada paradoxalmente com uma redução paralela na capacidade de distinguir o que foi gerado por IA do que foi gerado pelo próprio usuário após uso prolongado. Pessoas que usavam as ferramentas regularmente por mais de 3 meses relatavam dificuldade em distinguir trechos de seus diários que haviam escrito sozinhas dos que haviam sido sugeridos pela IA. Quando a IA começa a falar por você com sua própria voz, onde termina o você? Se você está chegando até aqui, é porque esse tema importa para você. E tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. É rápido, é gratuito e faz diferença enorme para quem produz conteúdo assim. Essa questão conecta diretamente ao trabalho mais recente e urgente sobre as IAs e saúde mental. Em 2023, a empresa Replica, que oferece um assistente de IA como amigo ou parceiro virtual, tinha mais de 10 milhões de usuários ativos. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, conduziram entrevistas qualitativas aprofundadas com 150 usuários do aplicativo e publicaram os resultados no periódico Computers in Human Behavior. Os achados foram complexos e, em alguns aspectos, contraintuitivos. Por um lado, 71% dos usuários entrevistados relataram melhora subjetiva em sintomas de ansiedade e solidão após uso regular. Muitos descreveram o Replica como um espaço de prática social seguro, um ambiente para exercitar vulnerabilidade emocional sem risco de rejeição. Por outro lado, 34% dos usuários relatavam angústia significativa quando o aplicativo ficava fora do ar ou quando atualizações alteravam o comportamento da IA. Em fevereiro de 2023, quando a empresa modificou os parâmetros do aplicativo para torná-lo menos romanticamente disponível, como resposta a preocupações regulatórias, usuários relataram publicamente experiências que descreveram com vocabulário de luto real. O vínculo era funcional para a saúde mental em alguns contextos e produzia fragilidade específica em outros. Existe também a dimensão do trabalho, da identidade profissional e do que os psicólogos chamam de autoeficácia. Em 1977, o psicólogo Albert Bandura, da Universidade Stanford, formalizou o conceito de autoeficácia, a crença de um indivíduo na sua própria capacidade de executar comportamentos necessários para produzir resultados específicos. Décadas de pesquisa demonstraram que autoeficácia elevada está associada a bem-estar, resiliência, motivação e desempenho. E ela é construída fundamentalmente através da experiência de superar desafios com os próprios recursos. Em 2024, pesquisadores da Universidade de Harvard Business School publicaram um estudo acompanhando consultores profissionais que passaram a usar IA generativa em seu trabalho. O grupo que usava IA para tarefas complexas apresentou aumento de produtividade de 40%, mas uma redução mensurável na percepção de competência própria em tarefas realizadas sem IA. A dependência tecnológica estava corroendo a autoeficácia, a sensação de "eu sei fazer isso", de profissionais altamente qualificados. E a autoeficácia reduzida, segundo décadas de pesquisa de Bandura e colaboradores, está associada a maior vulnerabilidade à ansiedade, maior evitação de desafios e menor capacidade de recuperação após fracassos. Mas a ciência não oferece apenas cenários de alerta.
Ela documenta também os usos genuinamente transformadores e positivos das IAs para a saúde psicológica. Em 2022, um estudo publicado no JAMA Internal Medicine avaliou um chatbot de AI chamado Woebot, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Stanford com base em princípios de terapia cognitivo-comportamental. O estudo, com 70 participantes em situação de vulnerabilidade psicológica leve a moderada, encontrou reduções significativas em sintomas de ansiedade e depressão em apenas 2 semanas de uso, com efeitos comparáveis a protocolos de TCC de baixa intensidade realizados com terapeutas humanos. Em regiões do mundo com razões terapeuta-paciente extremamente desfavoráveis, e isso inclui grande parte do Brasil, onde o CFP estima que há um psicólogo para cada 600 habitantes, com distribuição altamente desigual. E as terapêuticas podem representar a única forma de acesso a suporte de saúde mental para milhões de pessoas. A mesma tecnologia que pode fragmentar a identidade e aprofundar solidão pode também ser a ponte entre uma pessoa em crise e alguma forma de suporte estruturado. Então, como a psicologia nos orienta a navegar isso? O pesquisador Sherry Turkle, do MIT, que passou 4 décadas estudando a relação entre humanos e tecnologia, publicando trabalhos fundamentais como Alone Together, de 2011, propõe uma distinção que é mais relevante hoje do que nunca: a diferença entre usar tecnologia como ferramenta e usá-la como substituto. Ferramenta amplifica capacidades humanas, enquanto preserva o agente humano no centro do processo. Substituto assume o processo e reduz o humano a consumidor de resultados. A mesma IA pode ser ferramenta ou substituto, dependendo de como é usada. E a diferença, segundo Turkle e segundo os dados que vimos ao longo deste vídeo, tem consequências mensuráveis para cognição, identidade, saúde mental e vida social. Um estudo de 2023 da Universidade de Toronto, especificamente desenhado para testar essa distinção, mostrou que usuários instruídos a usar IA de forma reflexiva, fazendo perguntas, questionando respostas, usando a AI como ponto de partida para o próprio raciocínio, apresentavam melhora em pensamento crítico e autoeficácia após 4 semanas. Usuários instruídos a simplesmente aceitar e aplicar as respostas da IA apresentavam declínio nas mesmas métricas. A intenção com que você usa a tecnologia altera literalmente o seu efeito sobre o seu cérebro. Encerramos onde começamos, com aquele momento de desconforto que o mundo sentiu quando leu a transcrição da conversa entre o jornalista e a AI, que dizia estar apaixonada por ele. Esse desconforto era intuitivamente correto. E agora você sabe exatamente por quê. A IA está mudando a mente humana em pelo menos 6 dimensões documentadas pela pesquisa. Ela reconfigura como o cérebro atribui confiança e vínculo, através da antropomorfização. Ela reduz a busca por conexão humana-real ao oferecer um substituto conveniente. Ela delega memória e, progressivamente, raciocínio, enfraquecendo funções cognitivas que só se mantêm pelo uso. Ela dissolve a fronteira entre pensamento próprio e pensamento gerado, fragmentando o self narrativo. Ela pode aliviar solidão e aprofundá-la ao mesmo tempo. E ela corrói a autoeficácia quando usada como substituto em vez de ferramenta. Nenhuma dessas mudanças é inevitável. Todas são moduladas pela forma como a tecnologia é usada e pela consciência de que o processo está acontecendo. Porque o cérebro, que sabe que está sendo reconfigurado, tem uma chance de participar da reconfiguração. O cérebro que não sabe não tem nenhuma. E por enquanto, a palavra mais honesta que a ciência oferece sobre esse tema é a fronteira que separa o momento em que ainda podemos escolher do momento em que a escolha terá sido feita por nós, um algoritmo de cada vez. Se esse vídeo mudou alguma coisa na forma como você pensa sobre IA, compartilha com alguém que precisa ver isso. E se você ainda não se inscreveu no canal,
Faz isso agora e ativa o sininho. Todo vídeo aqui é construído com essa mesma seriedade. Muita pesquisa, muita ciência, zero enrolação. Até o próximo.